sermão da nossa série de sermões, ou melhor, sermões, chamados para brilhar. Irmãos, que caminhada preciosa essa carta de Pedro. Como eu aprendi, espero que os irmãos também tenham aprendido, a viver com fé em meio às provações, porque falamos disso o tempo todo na carta. E a gente chega nos últimos versículos dessa carta, e Pedro encerra a sua carta com palavras cheias de encorajamento, cheias de graça para a igreja. E por mais simples que pareçam essas palavras, meus irmãos, o apóstolo aqui, Pedro, ele não escreve, mas ele também ensina. Como quem cuida do coração da igreja. Ele fala que crentes sofrem, mas precisam sempre lembrar daquilo que os sustenta. O que nos sustenta, irmãos? A graça do nosso Deus. É como se Pedro estivesse dizendo assim, ó, não desistam! Deus está com vocês em cada passo da sua caminhada ou da nossa caminhada. Nós somos chamados, irmãos, para brilhar. Quero que você abra sua Bíblia aí para a gente finalizar essa série em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 12 ao 14. A verdadeira graça, precisamos permanecer firmes nela. Espero que vocês todos estejam aí na mesma página. Vamos ler então. Versículos 12, 13 e 14. Diz assim o texto bíblico: escrevi e enviei esta breve carta com a ajuda de Silas, a quem lhes recomendo como irmão fiel. Meu objetivo ao escrever é encorajá-los e garantir que as experiências pelas quais vocês têm passado são verdadeiramente parte da graça de Deus. Permaneçam firmes nessa graça. Aquele que está na Babilônia, escolhida assim como vocês, lhes envia saudações. E também meu filho Marcos. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de amor. Paz seja com todos vocês que estão em Cristo. Bom, chegamos ao fim dessa carta do apóstolo Pedro. Vemos aqui que Pedro, com as suas palavras finais, demonstra um coração transbordante de gratidão e também de cuidado. Pedro escreveu, e eu disse isso nos 17 capítulos dessa carta, dessa série, para crentes que enfrentavam perseguições, para crentes que enfrentavam dúvidas, para crentes que enfrentavam provações internas. Então, mesmo em meio à dor daqueles crentes, irmãos, Pedro desejava que seus irmãos não perdessem de vista a graça de Cristo. Deus olhava para a igreja, mesmo com toda aquela dificuldade que eles estavam passando, eles deviam se manter firmes na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele termina com um lembrete, que a graça é o lugar onde você e eu devemos permanecer firmes, irmãos. Não é simplesmente permanecer, mas é permanecer firme. Então, a carta começou falando sobre esperança, agora ela termina falando sobre graça perseverante. Ele começa demonstrando, olha, tenho esperança, tenho fé, e agora ele fala da graça. Irmãos, do início ao fim, Pedro aqui está mostrando que a fé cristã ela é sustentada não por esforço humano, mas pela bondade do nosso Deus. Por mais que você ache que você caminhe com as suas próprias pernas, que você caminha com o seu intelecto, se não for a graça de Jesus na sua vida, você não vai conseguir chegar longe. E é essa graça que te chama, é essa graça que te fortalece, é essa graça que te mantém firme até o fim. É o fim invisível,
amarra toda a carta e toda a nossa caminhada. Como é bom examinarmos aquilo que foi escrito naquele tempo de dificuldade, traçarmos um paralelo na nossa vida hoje, como está a nossa igreja hoje, igreja, não só a igreja local, mas o cenário cristão, o cenário evangélico, ou melhor, o cenário batista no mundo hoje, no Brasil hoje, melhor dizendo. E Pedro menciona que escreveu essa carta com a ajuda de Silas, um companheiro fiel dele no ministério. Então, isso já mostra para a gente que o ministério, que o evangelho, que a obra não é solitária, irmãos, mas ela é um esforço conjunto entre 2 ou mais servos espíritos. Então não fique sozinho, não caminhe sozinho, sempre tem alguém para te ajudar, para caminhar com você. Silas, irmãos, assim como Pedro, sabia o valor de permanecer firme nos tempos difíceis. E Pedro também, você viu, via saudações da igreja que estava na Babilônia. Mas nós vamos chegar lá, vamos ver o que Pedro estava falando sobre essa Babilônia. O primeiro ponto que a gente precisa considerar aqui nesse texto, irmãos, é o testemunho da verdadeira graça. Pedro começa o versículo que nós lemos, que foi o versículo 12, mencionando Silas. E ele chama esse irmão Silas de irmão fiel. O que isso mostra para cada um de nós, irmãos? Mostra que a graça de Deus, ela se manifesta em relacionamentos marcados por lealdade e cooperação no Evangelho. Silas aqui, irmãos, provavelmente não ajudou apenas a escrever, mas Silas também representava aquele compromisso com a verdade que o Evangelho traz. Pedro, ele não andava só. O ministério fiel, irmãos, é fruto da graça que une corações num só propósito. Então não pense que você faz as coisas sozinho. Eu não posso pensar que eu faço as coisas sozinho. Além da minha esposa, eu tenho uma igreja que me ampara, que anda comigo, que está comigo, que ora por mim, não só pelo meu ministério aqui, mas ora pela minha vida. E todos nós precisamos ter esse entendimento de que nós devemos orar uns pelos outros, cooperar uns com os outros para o reino de Deus, irmãos. Então, onde há verdadeira graça, há fidelidade, há comunhão sincera entre os servos de Deus. E aí a gente precisa entender que precisamos de fato da verdadeira graça. Precisamos que a graça de fato esteja superabundando no nosso meio, irmãos. Mas em seguida, Pedro declara o propósito da carta, que é de fato encorajar e confirmar os crentes. A palavra encorajar aqui traz a ideia de fortalecer aquele coração cansado de guerras, de dificuldades. Pedro queria que aqueles irmãos soubessem que a graça, irmãos, não é apenas um tema teológico, mas é uma realidade que sustenta a vida. É muito bom a gente falar de temas teológicos, graça de Deus, regeneração, santificação, mas o que isso importa na sua e na minha vida? Então, cada linha dessa carta é uma injeção de ânimo espiritual, não só para aqueles irmãos que foram endereçados essa carta, mas para aqueles que sofrem por causa de Cristo. Então, a graça de Deus, falei muito sobre isso no domingo, de manhã e à noite, não nos livra da tempestade, mas ela nos dá abrigo, para nos manter firmes em meio a qualquer tempestade que possa passar na nossa vida. Pedro também aqui garante que as experiências difíceis dos crentes eram parte da graça de Deus.
E quando você entende isso, meu irmão, isso muda completamente a sua perspectiva sobre o sofrimento. Muitos enxergam o sofrimento como um sinal de abandono, mas a Bíblia revela que o sofrimento é um instrumento da graça. A Bíblia revela que Deus molda o caráter dos seus filhos nas fornalhas da dor, não apenas em momentos de alegria. Seria muito bom para nós vivermos momentos felizes, todo o tempo que passarmos aqui, que não chorássemos, que apenas ríssemos, mas não é isso que o texto e a vida vai nos ensinar. Ao dizer permaneçam firmes na graça, como está no versículo 12, Pedro aqui está dando uma ordem para ele. Vemos ternura em suas palavras, mas também vemos poder. Pedro aqui não está pedindo, irmãos, que os crentes sejam fortes por eles mesmos, mas que descubram força na graça de Deus. Já viu quando você vai consolar alguém que faleceu, aí você diz assim, seja forte? Essa é a pior palavra que a gente pode desejar para uma pessoa que está passando por um problema, principalmente de morte, de um parente ou de uma pessoa que ela ama. Pedro aqui está dizendo que eles precisam se apoiar unicamente na graça de Deus. Irmãos, permanecer aqui firme é de fato crer, não naquilo que o olho está vendo. Não quando você está enxergando que o chão, se você pisar, ele vai ruir. A graça de Deus, irmãos, é o alicerce que não se abala, mesmo quando o chão está tremendo. Sabe uma coisa? O cristão ele pode vacilar. O cristão pode errar, mas é a graça que sustenta ele. É a graça que o levanta. É a graça que o mantém de fé. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que está de pé, cuide-se, mas não para. Então, será que você pode imaginar Pedro como um pastor experiente, como alguém que já tinha andado com Cristo, que tinha tido toda sorte de experiência, olhando para o rebanho que estava disperso, sofrendo perseguição, e dizendo para aquele povo, não desista. A verdadeira graça, irmãos, não é uma emoção passageira, é uma rocha firme. É na graça que você encontra consolo, mesmo quando o mundo te rejeita. A graça é o abraço daquele pai que não deixa a gente fugir nem cair. Isso é a graça de Deus. E Pedro aqui está ensinando a igreja em suas palavras finais. E aí ele encerra esse versículo 12 dizendo a seguinte frase: sejam fiéis, porque a graça de Deus é fiel para vocês. E aí nós chegamos no segundo ponto, que você precisa também se atentar. Pedro está falando aqui da comunhão daqueles que são salvos, daqueles que são eleitos por Deus. E aí no versículo 13, Pedro começa mencionando Silas. E como eu já disse anteriormente, Pedro chama esse irmão de irmão fiel. Mais uma vez eu digo, irmãos, olha como a graça de Deus ela se manifesta em relacionamentos marcados por lealdade e cooperação no Evangelho. E aí Pedro está encorajando a igreja aqui. A de fato os crentes caminharem. Pedro aqui, ele está preocupado com a igreja. Pedro aqui está dizendo para a igreja que de fato as experiências faziam parte da trajetória de todo cristão. Irmãos, precisamos de fato entender o lugar da experiência na nossa vida.
ou das experiências das nossas vidas. As experiências que eu falo aqui em relação à provação. Em relação a algumas dores que nós passamos na nossa vida, a gente não entende o porquê, de onde vem. Pedro queria que seus irmãos soubessem que a graça não é, como eu disse, um tema teológico. Infelizmente, a gente fica com isso na cabeça de muita teoria e pouca prática. A gente fala muito sobre amor e não ama. A gente fala muito sobre perdão e não perdoa. A gente fala muito em serviço e não serve. Nós somos, como eu posso dizer, muito falantes, muito retórico, muita retórica e nada, muitas vezes, de prática. Pedro aqui está falando com os servos daquela igreja. E quando ele diz que eles precisam permanecer firmes nessa graça, é sobre isso. É sobre isso. O versículo 13 diz: permanecer firme, irmãos, é crer. Permanecer firme é você entender que é isso que Deus quer para a sua vida, sem fazer concessão, sem muitas das vezes você agir da forma com que você acha. Mas o terceiro ponto, Pedro aqui vai nos ensinar algo também muito interessante. Ele vai saudar a igreja. E aí ele inicia o versículo 14 de uma forma enigmática, no caso, enigmática. Aí ele vai dizer assim: aquela que está em Babilônia, ou aquela que está na Babilônia. A Babilônia já tinha caído há muito tempo. Alguns teólogos dizem que nas cartas e em Apocalipse eles usavam alguns termos para que os romanos não os matassem, mas de fato aqui Babilônia aqui não se refere à antiga Babilônia, literal. Babilônia aqui simboliza de fato Roma, o centro do poder, centro da corrupção daquele mundo. E Pedro aqui começa a usar palavras em sentido figurado para lembrar que os cristãos de fato estavam vivendo uma vida no mundo que não os compreendia. Eles estavam vivendo em um mundo que era totalmente contrário aos valores que Cristo tinha pregado, que Cristo tinha ensinado. Então, assim como Israel foi cativo em Babilônia, agora também a igreja estava cercada por uma cultura hostil. Não era um cativeiro, mas era como se fosse. Mesmo assim, Pedro continua falando com a igreja. Mesmo assim, Pedro continua ensinando a igreja que eles deviam permanecer firmes, que eles deviam confiar, que eles deviam continuar pregando, que eles deviam de fato viver uma vida que fosse digna do Evangelho. Infelizmente hoje, muitos querem ter a fama de ser cristão, mas não querem sofrer como esses irmãos sofreram. Quando Pedro chama a igreja em Roma de escolhida, assim como vocês, ele está lembrando que há uma comunhão espiritual ali, que ultrapassa a fronteira. Pedro está dizendo aqui que Deus ele chama o povo dele não pelo local onde vive, ou onde eles vivem, mas pela graça que os alcançou. Lembrando, irmãos, que essa carta aqui foi escrita para cristãos dispersos em diferentes lugares que compartilhavam a mesma fé, o mesmo Senhor e a mesma esperança.
Eles não estavam sentados como nós estamos aqui agora. Não era apenas uma única igreja, era um punhado de igrejas que estavam correndo, simplesmente por serem cristãos, simplesmente por professarem a fé em Cristo. E Pedro também menciona meu filho Marcos. Obviamente não era filho dele, mas aqui mostra para a gente que Pedro ele tinha um vínculo pessoal e afetuoso com aqueles líderes. O Marcos, que ele cita aqui, era um líder também de uma igreja. Talvez um olhar como um filho que ele discipulou, que ele ensinou, alguém que caminhou com ele, onde aprendeu diretamente com esse apóstolo. Mas uma coisa que a gente precisa entender, que a graça que salvou Pedro agora se multiplicava através do seu discipulado, através da comunhão dos santos. E aquele Pedro que lá atrás negou Jesus e depois teve N experiências com o Espírito Santo, com Deus, no livro de Atos, vamos ver agora o Pedro mais maduro. O Pedro que sabia o que estava falando de fato. O Pedro que tinha tido as experiências que nós vemos em Atos e as próprias experiências que ele teve com Jesus. Mas precisamos entender, irmãos, que o Evangelho se fortalece quando a fé é transmitida, de coração para coração, de geração para geração. Pedro aqui estava ensinando a outros cristãos que estavam sendo evangelizados, que estavam sendo salvos pela palavra de Deus. E aí ele usa a expressão lhes envia saudações. E aqui mostra também que a comunhão cristã não era uma comunhão fria, não era uma comunhão distante. Eles tinham vínculos, eles se falavam como podiam naquela época. Uma pena que não tinha WhatsApp, não tinha internet, mas eles davam um jeito deles de se comunicarem, de se falarem. Mas uma coisa que eu fico assim, perplexo, é que a igreja em Roma, mesmo sob perseguição, sempre se lembrava dos irmãos que estavam espalhados. Era uma igreja que fortalecia com palavras de encorajamento. Talvez foi a igreja mais perseguida do período neotestamentário. Ela estava no coração do império que massacrava, que judiava todos os cristãos. A saudação aqui, irmãos, não é um mero costume. É um gesto de amor. É uma lembrança viva de quem não sofre sozinho. A gente ouve muito, de alguns membros de outra igreja que o batista não dá paz do Senhor. Sempre ouço isso. Por que o batista não dá paz do Senhor? Aí, obviamente, não sei a resposta. Mas quando as pessoas me perguntam, eu digo, paz do Senhor não pode ser apenas palavras, ou graça, paz do Senhor. Quando a gente está proferindo alguma coisa, a gente tem que acreditar naquilo que a gente está falando. Porque dar paz do Senhor, ou graça e paz, só porque você está dando, como se fosse um oi, como se fosse um tchau, como se fosse um até logo, ou só para dizer que você é crente, não quer dizer nada. Mas a saudação aqui era verdadeira. A saudação aqui tinha significado teológico profundo. E categoriza aqui para a gente que o corpo de Cristo é um só. E que cada parte precisa uma da outra para permanecer firme na fé. Então havia uma preocupação entre as igrejas. Quando uma igreja era formada, as outras igrejas, além de orar, ficavam preocupadas com o crescimento das mesmas.
Elas não pensavam em competição, aquela igreja está crescendo mais que a minha. Não tinha isso. O pensamento único da igreja era o crescimento para o reino de Deus. Óbvio que existia uma heresia, óbvio que muitas daquelas pessoas entraram ali para dividir, para fazer dissensões no meio da igreja, mas na igreja em si o propósito era de crescimento. E se assim não fosse, o evangelho não tinha nem chegado em nós. Talvez, se aqueles irmãos, aqueles primeiros irmãos, não se preocupassem de fato com a pregação do evangelho, talvez ela nem tivesse chegado aqui. A mensagem não tivesse chegado aqui. Então esse versículo, esse último que nós lemos, 14, é um retrato da igreja como família. Principalmente uma família dispersa no mundo, mas que está unida em Cristo. Então, mesmo em meio à Babilônia moderna, a comunhão dos santos continua sendo um farol aceso na escuridão. Eu já citei aqui outras vezes, irmãos, precisamos orar muito pelo que está acontecendo na Nigéria. E nós não vemos nem a mídia falar sobre isso. Cristãos estão sendo perseguidos e mortos simplesmente por serem cristãos. Nós vamos finalizar esse estudo, essa série. Que Deus nos abençoe para que mais séries sejam estudadas, feitas, expostas. E o primeiro ponto que a gente precisa lembrar aqui é que a comunhão é a prova da nossa missão, irmãos. A comunhão é a prova do nosso chamado. A verdadeira comunhão ela não é apenas uma amizade. Ela é fruto da graça que nos escolheu. A gente precisa entender isso. Quem nasceu de novo deseja estar com o povo de Deus. Porque é a fé que gera a unidade espiritual. Se você diz que nasceu de novo e você não quer estar com o povo de Deus, tem alguma coisa muito errada. Olha, eu já vi de alguns amigos pastores, olha, eu não gosto de gente, eu sou introspectivo, eu só faço essa seguinte pergunta: meu querido irmão, será que você foi chamado para ser pastor dele? A grande questão é que existem muitos mestres no nosso Deus. Todo pastor é um mestre, mas nem todo mestre é um pastor. Então não adianta a pessoa ter todo o conhecimento, mas não sabe lidar com vida. O mestre tem a sua parte no reino de Deus, que é ensinar. Mas nem todo mestre é pastor. Então, o que eu aprendi aqui, posso passar para vocês, nesses 17 sermões que pregamos aqui e que aprendemos. Precisamos investir, irmãos, em relacionamentos espirituais. A comunhão, irmãos, é que vai evidenciar se somos cristãos de fato. É a comunhão que vai evidenciar se de fato somos uma igreja de Cristo quando a perseguição bater no nosso meio. Imagine do nada acontece uma reviravolta nesse país e do nada manda fechar a igreja. Como é que vai ser? Vamos começar a matar todos os cristãos. É a comunhão em Cristo que vai nos manter firmes. É a comunhão em Cristo que vai nos manter unidos. Será que Jaguaribe é Jaguaribe só quando a gente se reúne aqui? Ou será que a Igreja Batista Vila Jaguaribe é uma igreja que, se enfrentar perseguições, ela vai continuar existindo, mesmo que de forma separada, nas casas, escondidas? Ou será que ela vai acabar? A partir de agora, acabou. Cada um segue seu rumo, cada um segue a sua vida. Então nós precisamos, irmãos, de comunhão verdadeira em Cristo Jesus. É a comunhão que fortalece os crentes no exílio. É só a gente lembrar do próprio povo de Israel.
Quantos exílios aquele povo passou? Anos e anos. Antes mesmo de ser um povo, de ser um país, de ser um estado. Lá no Egito, né? O povo foi formado lá com José, com seus descendentes, seus irmãos. Ali já existia uma comunhão. E depois, seja o cativeiro sírio, seja o cativeiro babilônico, ainda existiam ainda povo, ainda conseguiram se reunir. Nos tempos modernos existiu a diáspora e outras coisas, e eles estão lá. Hoje pode não ser uma comunhão com Deus, mas é uma comunhão entre eles. Agora, se a gente tem a comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, nada vai nos separar. Então, cada saudação, cada oração, cada gesto de cuidado, irmãos, é isso que sustenta a Igreja de Cristo. Não viva isolado, caminhe juntos, ore com os outros, compartilhe a sua fé, porque a força na comunhão dos santos, a força na comunhão dos santos, irmãos. Se a igreja estiver unida, nada pode parar a igreja. Tem uma música que eles cantam aí, né? Coliseu, não pode vir o que for, nada pode parar a igreja do Senhor. E por fim, é a comunhão que revela a beleza do Evangelho. Não é a música bonita, não é o belo discurso, mas é a comunhão. Os belos discursos, irmãos, eles são jogados por terra quando eles não se concretizam. Pedro aqui cita Marcos como exemplo de um discipulado, de uma fé espiritual. O Evangelho, irmãos, é mais belo quando é visto com uma amizade sincera, quando é visto com amor entre os irmãos. E fica uma dica para nós. Precisamos ser elo de comunhão entre a igreja, entre os irmãos, com palavras, com atitudes, com relacionamentos saudáveis que reflitam o amor de Cristo. A igreja é nação santa, é um povo separado, é um povo escolhido de Deus. Então precisamos nos colocar como tal. Como a igreja que foi comprada por Cristo, como a igreja que foi escolhida por Ele. Então é a comunhão que revela a beleza do Evangelho. É a comunhão que faz pessoas lá fora olhar para nós e falar assim: eu quero fazer parte dessa igreja. Às vezes a gente acha que é um sermão muito bem estruturado, pregado. Às vezes a gente acha que a música é bem cantada, mas o que segura mesmo na igreja é a comunhão. O que faz as pessoas ficarem numa igreja é a comunhão dos santos. Porque elas veem o Evangelho sendo vivido na prática. Porque elas conseguem enxergar o Evangelho sendo pregado no dia a dia, no amor, no trato entre os irmãos. Infelizmente isso está cada vez mais difícil, porque a gente está na correria, a gente está preocupado com as programações, a gente está preocupado com o tempo. Tudo isso muitas vezes rouba nosso tempo de fazer aquilo que de fato tem que ser feito, que é amar o nosso irmão. Eu sempre cito a minha experiência com o irmão Zediano. No último dia que eu podia ter falado com ele bem, ele me chamou, eu falei: meu irmão, depois eu falo com você que eu estou. A gente tinha saído na reunião de homens, eu estou atrasado, tem que começar o culto. Não deu tempo, irmãos. Não deu tempo. A comunhão dos santos, os nossos relacionamentos em Cristo, precisam ser mais importantes do que qualquer outra coisa.
Então a gente precisa investir muito nisso. A gente precisa. Óbvio que eu não sabia que seria, etc., mas essas coisas a gente precisa pensar. Essas coisas a gente precisa investir em tempo, em relacionamento, não só com os membros da igreja, mas com os nossos familiares também. Tem muita gente que vive na igreja, mas na verdade está se escondendo da sua família. Sua esposa, seus filhos. Aí arruma alguma coisa para fazer na igreja, mas você serve a Deus como você serve pessoas, primeiramente. Então não adianta você estar cuidando do templo, cuidando de coisas materiais, achando que está servindo a Deus. Não está, irmão. Não está. Então a gente precisa de fato prezar relacionamento. Investir em relacionamento. Como a Bíblia fala, primeiro com os domésticos da fé. E também com aqueles que não são cristãos. A nossa caminhada é longa. Ainda existem muitas pessoas que não ouviram do Evangelho. Ainda existem muitas pessoas no nosso meio, no nosso convívio, que precisam ouvir. E a gente precisa pregar. A gente precisa testemunhar. Mas não é falar, ó, vai para a igreja. Não é só convidar, ó, vamos lá na igreja tal dia. Você de fato tem um relacionamento com a pessoa. Sentar com ela. Ouvi-la. Oferecer o ombro amigo. Ser habilitando de fato. Ser aquela pessoa onde ela vai confiar. E no momento certo você vai ter a chance de falar do Evangelho. Então a gente precisa investir mais nisso. A gente precisa de fato investir mais nisso.